Chama, não deixe nada te deter. 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 Bom dia, meus queridos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Muito bom rever todos aqui, nesse domingo, essa manhã refazedora aqui na casa. Vamos aos nossos recadinhos, antes da gente começar os trabalhos amanhã. Então, continuamos com a campanha das cadeiras, precisamos trocar as cadeiras. Como tudo no plano material se desgasta, tudo acaba, as nossas cadeiras já fizeram o trabalho delas e agora a gente precisa trocá-las, A gente já começou a trocar, mas a casa não tem como custear toda a troca das cadeiras, então a gente traz a campanha, a gente pede a que as pessoas, os frequentadores, nos ajudem nessa empreitada, adotando uma cadeira, tá? Pode pagar parcelado, a gente faz carnezinho, pode fazer o Pix. Quem quiser mais detalhes, é só entrar em contato com a gente no final da palestra. Tem também o WhatsApp da casa, lá embaixo no mural tem um númerozinho, mais esclarecimentos, qualquer dúvida, é só mandar o WhatsApp para casa, que com certeza vai ter o retorno. Temos também na nossa livraria o livro psicografado por Dona Nadir, Nadir Paz Viana, Dona Nadir, fundadora da nossa casa, nossa querida Dona Nadir. A venda vai ser revertida também para a compra das cadeiras, então quem tiver o interesse é só procurar lá na livraria. Temos estudos na casa de segunda a segunda. É muito importante vir à reunião pública, é muito importante vir à casa, mas é muito importante para o nosso crescimento estudar, aprender mais sobre a doutrina. Nos grupos de estudo é muito bom, porque a gente pode trocar, a gente pode falar as nossas ideias, a gente recebe ideia dos companheiros e assim a gente vai aos pouquinhos crescendo, que é o objetivo nosso aqui. Então, de segunda a segunda temos estudo, temos evangelização para as crianças e para os jovens na quarta e no sábado. No sábado, às 15 horas, temos estudo para toda a família, crianças, jovens e adultos. É só estar aqui conosco, a casa está aberta, esperando todos. E os demais estudos tem lá embaixo também no mural, lá com o horário, com os livros que está sendo estudado, com os coordenadores. Então, é só dar uma olhadinha lá e ver qual que se encaixa melhor aí na agenda.
E o encontro da família. O nosso próximo evento, que é o Encontro da Família, também é um evento tradicional na nossa casa, vai acontecer no dia 11 de novembro, já está pertinho, a gente acha que não, mas novembro começa já agora, essa semana, gente, a gente está aqui, ó, rapidinho, já passou o tempo, né? E uma informação muito importante, as inscrições, elas serão encerradas na próxima sexta-feira. Tá? E para participar desse encontro é necessário fazer uma inscrição. É rapidinho, faz, é só alguns dados, só para poder a gente ter controle, para um melhor desenvolvimento, né? Ou a organização do encontro, do evento, é necessário fazer essa inscrição. Tá? Quem tiver alguma dúvida também pode procurar a gente no final, pode mandar o WhatsApp para casa, a inscrição é feita através de um link. E não se esqueçam de fazer, tá, gente? Vamos lá, vamos todo mundo fazer para a gente estar aqui dia 11, nesse momento. Então, agora sim, vamos começar os trabalhos da manhã, e a gente pede a nossa companheira Tereza para fazer a leitura da inicial. Tereza com Z, tá, gente? Ela está pedindo para frisar que é Tereza com Z, porque Tereza com Z é só ela. Bom dia. Olha, a leitura hoje realmente provoca. Vigiai e orai, de Carlos Bacelli, por irmão José. Provocações. Não aceite provocações. Toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leves adiante o bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Não pretendas, importa-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não te expliques além do necessário. Quem levemente abre a porta à invigilância, termina por escancará-la. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Ao invés de descer ao nível do contendor, faze-o subir ao teu. Obrigada. Vamos então, nesse momento, fechando os nossos olhos, acerenando nossos corações, para que a gente possa agradecer a Deus, nosso querido Pai, Jesus, mestre querido e amado. Muito obrigada por mais essa manhã, por termos o privilégio de estar ainda aqui na carne, nessa manhã de domingo, e por ter também o privilégio de estar aqui na casa de Maria Frank para mais um dia de reflexão, de estudo e de aprendizado. Obrigada por essa casa que nos acolhe, que nos instrui, que nos consola nos momentos difíceis de nossa vida, e que possamos, Senhor, nesse momento estarmos atentos para o que a companheira veio nos trazer na manhã de hoje. Obrigada, espiritualidade amiga, que está aqui desde muito cedo trabalhando esse ambiente para que a gente possa sair daqui muito melhor do que aqui chegamos. Fique com cada um de nós, abençoe nossos lares, hoje e sempre, assim seja. Queridos, na manhã de hoje temos a nossa companheira Aline. Aline, muito bom dia, muito bem-vinda mais uma vez. Que possamos estar todos atentos, né, ao que a nossa companheira nos trouxe. Bom dia. Deixa eu regular aqui, né? Pode tirar? É com muita alegria e satisfação, né, que a gente está aqui reunido nessa manhã de hoje. Né, um bom dia especial a vocês que estão presentes, aos nossos companheiros que estão pelas redes sociais da casa. E hoje a gente tem uma pergunta, um questionamento bem instigante. Né? Há vida em outros planetas? Desde que o mundo é mundo, acho que
todos nós, em algum momento, fizemos já essa pergunta, né? Ao observar o céu à noite, estrelado, né? Esse questionamento já se passou pela cabeça de todos nós, né? Será que há vida em outros planetas? E isso, como todas as inquietações fazem a movimentação, né, de ações no mundo, isso fez com que cientistas, estudiosos, né, países em condições começaram a elaborar expedições, né, para explorar esse universo em busca de resposta a essa indagação, né? Pois é, graças a Deus, né? Então, passa aqui umas informações para a gente. Essas expedições, né, desde o meado do século passado, começaram a estar em curso, né? Então, muitos satélites, muitas sondas, né, robôs, telescópios espaciais, né, muitos já aterrissaram em solo, né, de outros planetas, outros orbitam, né, nesses planetas e orbitaram também. Mas, por enquanto, essa resposta, a ciência ainda não nos foi categórica para responder. Mas, em contrapartida, ela já é capaz de nos dar características, informações de muitos planetas, né? Que existem planetas que são gasosos, que não têm solo, segundo as informações que a ciência terrena é capaz, né, de colher. Bem como as temperaturas ou são muito baixas ou são muito altas, que o vento é de uma velocidade de não sei quantos 1000 quilômetros por hora, então subentende-se que é incapaz de ter vida nesses planetas. Então não tem essa comprovação ainda, não é? Ocorre que a vida é um conceito muito amplo. Nós mesmo aqui na Terra temos vidas das mais variadas. Temos vidas nas zonas mais profundas dos oceanos, né? Temos vida no subsolo, temos vidas das mais variadas, assim como até pouco tempo, né, atrás, nós éramos incapazes de saber da existência dos micro-organismos. Então, antes da existência do microscópio, a gente achava que, né, não se cogitava a possibilidade, porque os nossos olhos não eram capazes de ver. Então, diante dessa amplitude que se pode ter em relação ao conceito, né, da vida, será que nesses outros planetas em que os nossos equipamentos para lá estão explorando, será que com as ferramentas que nós temos, com a tecnologia que nós temos, será que eles são capazes de ter essa percepção de saber se há vida ou não, uma vez que os equipamentos estão tendo como base o nosso entendimento material grosseiro da Terra? Né? Então, são inúmeros os questionamentos que podemos ter, né, em relação a isso, pela ciência ainda não ter condições de responder a esse questionamento. E aí a gente pergunta também, né, será porque só o planeta Terra, um dos menores planetas do sistema solar, foi agraciado por Deus para que tivesse vida, né, e vida inteligente? Em suma, com os recursos que nós temos, a ciência ainda não é capaz de responder a esse questionamento. Ocorre que, há mais de 2000 anos, Jesus já abordava sobre essa temática, né, quando, da última ceia, segundo o Evangelho, né, de João, no capítulo 14, na última ceia, ele conversando com seus discípulos, ele nos diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, nesse momento de intimidade, em que ele estava ali com seus mais próximos, né, num momento em que ele já anunciava um porvir de dificuldades, né, de separação, aspas, né, e ao mesmo tempo, de ânimo, de coragem, ele vai e nos traz essa informação: há muitas moradas na casa do meu Pai. E nessa época também do Cristo,
só a título de uma observação, para a gente poder compreender melhor o que a gente vê no próximo slide, o filho mais velho, na ausência física do pai, ele era o responsável pela família, né? Então, ao contrário da nossa cultura, né, que os filhos vão casando e cada um vão constituindo a sua casa, naquela época todo mundo casava e ficava todo mundo junto, né? Então, na ausência do pai, o que acontecia? O filho mais velho, até em questão de direito à herança, ele tinha uma parte maior em relação aos irmãos, porque ele tinha que ser ali, representar a figura do pai, sendo mantenedor daquela casa. Então, só a título de informação, para a gente compreender melhor. Então, diz Jesus nessa passagem do Evangelho: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus lhe disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me amardes, observarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, ou seja, o Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou e nem o conhece. Vós os conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Tenho-vos falado essas coisas enquanto permaneço junto a vós, mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Deixai-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Então, como bem sabemos, né, esse Paracleto, esse Consolador prometido, né, que tem como objetivo lembrar, recordar e ensinar tudo aquilo que o Cristo disse e exemplificou, né, ele é, né, o Espiritismo. Então, com base nessa informação, nós vamos, né, à codificação para melhor entender se há vida em outros planetas, né, e melhor entender o que o Cristo quis dizer com há muitas moradas na casa do meu pai. Então, em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec já nos traz essa informação da pluralidade dos mundos habitados. E mais tarde, né, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo vem a abordar esse princípio basilar da doutrina espírita, né, que é a pluralidade dos mundos habitados. Então, no Evangelho, no capítulo 3º, há muitas moradas na casa do meu pai. Vamos ver o que os Espíritos de Kardec têm a nos elucidar a respeito dessa frase do Cristo. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, a casa do Pai é o universo formado por uma infinidade de galáxias, da qual nós estamos, né, em uma delas, né, que é a Via Láctea. Então, a morada são os mundos infinitos. Então, não se restringiu apenas à nossa galáxia, né, aos nossos planetas conhecidos até então pela ciência, né, que são 8 planetas. E um outro dado muito interessante,
que a morada é correspondente ao adiantamento dos espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 55, Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E já estamos caminhando para a gente começar a entender a pergunta que está embasando o nosso estudo de hoje. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Seria muita ingenuidade da nossa parte, né, de nós acharmos que somos os únicos. E que, além de sermos os únicos, somos assim, os preferidinhos de Deus e estamos, né, com um nível de inteligência excelente, com um nível de perfeição excelente. Então, os espíritos já dão uma colocada de pezinho no chão aí, galera. Ó, vocês não estão tão bem assim, não. Né? Existe uma infinidade de mundos habitados, todos os são habitados, né? E vocês não estão lá no top 10, não estão entre os primeiros. Baixa a bolinha, né? Vocês têm muito o que aprender. Né? Então, Deus criou essa variedade de mundos e nós não fomos privilegiados em sermos os únicos, né, existentes. Né? E muito menos criou para enfeitar as nossas noites, né? Colocou lá milhões de estrelas no céu, né, como uma árvore de Natal, com as suas bolinhas penduradas, para recriar nossas vistas, para que a gente pudesse contemplar a beleza. Lógico que tudo que Deus faz tem um propósito, e nada é inútil. Né? Pensar assim, que só o planetinha Terra ali é o que está habitado, né? É duvidar da infinidade, da bondade de Deus, né? É duvidar da sabedoria de Deus. Na questão 172, Kardec pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Quer dizer, já o conceito de reencarnação, né, das nossas diversas existências, todas são na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. A que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Mais uma vez, né? As suas indagações são pertinentes e é bom que vocês fiquem sabendo. São as mais distantes da perfeição, né? Então, os Espíritos nos ensinam que a misericórdia de Deus nos dá a oportunidade de reencarnarmos, né, de termos diversas existências, com o objetivo de quê? Da gente se educar, da gente se reeducar, né, e da gente progredir. E essas existências, elas não ocorrem apenas em um planeta, em um mundo, como o bem disse ali, né? À medida que nós vamos nos aperfeiçoando, a tendência é que nós acompanhemos o mundo em que esteja na mesma frequência, na mesma vibração e no mesmo nível de moralidade em que nós nos encontramos. Então, essas moradas nas quais nós vamos habitar será de acordo com as nossas condições de bancar essas moradas. Só que não é com dinheiro, né? Não é fazendo um Pix, né? Não é fazendo nada disso. São as nossas condições morais. Então, se a minha condição moral hoje é de estar habitando uma kitnet, se é de estar em uma cobertura de frente para a praia, se é uma casa de campo com uma vista maravilhosa das montanhas e pôr do sol, né? Ou se é uma casa na cidade, ou uma casa na periferia, onde ainda as questões de políticas públicas ainda estão muito carentes, vai correr por nossa conta. Né? Vai depender do nosso esforço de tentarmos vencer as nossas dificuldades, as nossas paixões e as nossas mazelas. Né? Então, os espíritos sempre nos trazendo para a realidade, sempre nos convidando a colocar o pezinho no chão, né? Que são dessa necessidade de nós estarmos nos melhorando para que a gente possa, então, alcançar uma habitação, né, que nos traga mais felicidade, mais conforto, que seja mais arejada, que não seja tão sufocante. Né? Então, diante dessa variedade de mundos,
Kardec nos traz de forma muito didática, né, as categorias de mundos habitados. A gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações, que a gente está indo para transicionando, que a gente vai se regenerar, né? Então, a gente, provas e expiações, a gente já está, aí, todo mundo entendendo que existe essa categoria, né? Mas temos também os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações humanas. Logo em seguida, nós temos o mundo de provas e expiações, onde o mal predomina e onde nós estamos inseridos. Nós temos o mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousam das fadigas das lutas, né, ganham um arzinho, respira, para continuar, né, no seu processo evolutivo. Depois nós temos os mundos felizes, onde o bem supera o mal, e nós temos os mundos celestes divinos, que com toda certeza chegaremos lá um dia, porque a lei é de progresso e a certeza que temos é que fomos criados para a perfeição e lá nós chegaremos. Quanto tempo durará, aí vai correr por nossa conta também, né? Onde moram os espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Então, gente, o que define essas características dos mundos, e que a gente bem pode observar, nós estamos ainda no segundo degrauzinho da escada, né? O que define a característica dos mundos não é uma mera classificação didática em que se dá. O que se classifica são as condições dos habitantes que ali estão. Tanto é que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz: o mal não é essencialmente do mundo. O mal é das criaturas que o habitam. A terra sempre foi boa. Da sua lama nasce o lírio de delicioso aroma. Então, a terra, como criação de Deus, né, ela é perfeita. Agora, a gente que está aqui dentro é que faz com que ela seja melhor ou não. Não é? E cada um de nós, de acordo com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas ações, criamos uma psicosfera, né, individual. Então, um conjunto de pessoas com psicosferas semelhantes, sejam elas vibrando no bem ou no mal, né, quando se há majoritariamente, quando se junta e se pesa que o maior número ou é vibrando no amor ou, né, em contrassenso ao amor, define essa psicosfera. Então, se ainda nós estamos num mundo onde o mal predomina, é porque a maior quantidade de seres encarnados na Terra estão com a psicosfera vibrando, né, na ausência de amor, e assim caracteriza a Terra num mundo de provas e expiações, né? Porque é o resultado justamente das nossas emanações que dão essas características ao planeta, né? Os espíritos que reencarnam, né, nos mundos, eles não se acham presos aos mundos. Nós não estamos presos nem fadados a acompanhar a Terra em todos os degraus do processo evolutivo. A Terra está no processo ainda na categoria de um mundo de provas e expiações. Vai demorar tanto ela chegar de regeneração, né? Mas acontece, se eu mudar a minha psicosfera, se eu fizer uma transformação íntima, se eu vibrar no amor, no bem, eu tenho condições de bye Terra, vou seguir para o mundo de regeneração, né? Agora, quando um grupo significativo, majoritário da Terra estiver vibrando nessa frequência, a Terra que vai falar, bye endurecidos, né? Vão para um mundo, assim como a Terra, de provas e expiações, e não vem aqui tumultuar o nosso progresso e o nosso avanço. Então, nós não estamos, os espíritos, isso a codificação nos diz também, que nós não nos achamos presos infinitamente ao mundo no qual nós estamos. Nós temos essa possibilidade de avanço, de progresso. Assim como nós progredimos,
os mundos também progridem, porque vai depender da nossa relação, porque somos nós que damos essas características aos mundos, né? O grau de adiantamento das unidades somadas, né, dão ao todo o mesmo resultado, né? Vamos lá. Na próxima questão, na questão 173, a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. E Emmanuel, também no Caminho, Verdade e Vida, tem um trecho no capítulo 30 que nos elucida, que nos esclarece, que nos poetiza em relação a esse questionamento. Que ele diz: de nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. É necessário embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que há em nós. Então, quando nós não tivermos condições de sair daqui, a gente não vai sair enquanto nós não tivermos com um número significativo de pessoas na prática do bem, do amor, né, da solidariedade, da fraternidade, né, e todos os outros sentimentos e todas as outras valores positivos, né, e todos os outros ensinamentos, né, que o Cristo nos deixou. Para chegar à perfeição suprema, para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não. Porque muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. E o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia no outro do mesmo grau. É a mesma coisa que nós concluirmos a educação infantil e a gente ir para uma outra escola de educação infantil. Se o meu aprendizado, a continuidade do meu crescimento, do meu aprendizado, requer uma escola de fundamental, né? Então, assim como a Terra, existem outros tantos mundos, outros tantos planetas que nós ainda ignoramos, ou os que ainda estão aqui no nosso sistema solar, que se encontram também, né, na categoria de mundo de provas e expiações. Então, não adianta eu sair da Terra e ir para um outro, se eu já progredi no nível da Terra, na Terra não tem nada mais para eu aprender, né? Então, a tendência é que eu vá para um outro, né, em uma outra categoria melhor. Porque não teria razão de ser. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros, porque existem várias classes, né, de espíritos. Há diferença. Assim como dentro de uma sala de aula, a gente nunca tem uma turma homogênea, né? Em todos os lugares, na nossa família, os filhos, ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem uma bagagem, cada um tem uma experiência, cada um soube lidar com as situações, com as adversidades de uma forma, tem um aprendizado diferente em relação, né, às situações pelas quais passaram. Então, cada um tem a sua bagagem. Então, ninguém é igual a ninguém, né? Apesar de estarem dentro da mesma classificação, da mesma categoria de mundo, né? Tanto é que uns já estão em condições mais ou menos de pegar a mochilinha e ir embora para outro lugar e habitar uma nova casinha, né? E outros não, vão ficar acampados aí por muito tempo ainda, ou até vão ser convidados, né, a ir habitar em outras paragens. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo ao outro, o espírito se reveste na matéria própria deste outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez de um relâmpago. A Revista Espírita, de março de 58, nos ensina que todos os espíritos, que habitam, né, todos os mundos, eles têm corpos, né?
Só que a constituição física desses corpos, elas são apropriadas a cada globo, a cada planeta. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, se o perispírito é igual em todos os mundos, não. Ele é revestido da matéria própria de cada mundo. Então, se nós somos um mundo de provas e expiações, grosseiro, ainda vivendo o mal, a qualidade do nosso perispírito é uma. A qualidade de um perispírito de outros mundos mais evoluídos é totalmente diferente. Aí eu pergunto, as nossas sondas, os nossos satélites, os nossos telescópios, né, os nossos robôs, eles estão programados para visualizar nessa dimensão essa matéria mais eterizada, né? Ou ele está programado para ver o que os nossos olhos veem, né? A matéria grosseira do qual nós estamos, né, vivendo. Então, por isso que ainda é difícil para a ciência nos dar essa resposta, né? Porque os equipamentos ainda trabalham com uma matéria diferenciada, que é a nossa, que é a que a gente conhece, que é uma matéria grosseira, uma matéria pesada, uma matéria densa, né? Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outro. Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estarem em toda parte. Por quê? Porque os espíritos, né, mais evoluídos, né, os espíritos puros, eles são auxiliares de Deus. Eles estão em todas as órbitas nos auxiliando, nos instruindo nas governanças, na administração, né, na gestão do universo, né? Assim como nós vimos a categoria dos mundos habitados, didaticamente, a gente também traz a escala espírita, a classificação de acordo com o adiantamento moral dos espíritos. Então, nós temos a primeira, na base da pirâmide, a terceira ordem, a dos espíritos imperfeitos, que é subdividido em várias classes. Então, os espíritos imperfeitos é a predominância da matéria sobre o espírito, é a propensão ao mal, ignorância, orgulho, paixões, que são constituição de Deus, mas não o compreendem, apresentam ideias pouco elevadas. Não conhecemos nada disso, né? Esses espíritos imperfeitos de terceira ordem, eles se subdividem em 5 classes: os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e os perturbadores. Que, na realidade, o próprio Livro dos Espíritos nos coloca que os perturbadores nem fazem parte de uma classe em si, porque ele está em todos os demais, né, a ordem de espíritos perfeitos. Depois nós temos a segunda ordem, que são dos bons espíritos, o predomínio do espírito sobre a matéria, o desejo de fazer o bem, que nós temos os espíritos benevolentes, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores, e temos, né, o ápice da pirâmide, os espíritos puros, né, onde alcançam a perfeição, que são os espíritos de primeira ordem. Tá, mas para que a gente trouxe essa classificação? Porque a gente vai juntar com a classificação das categorias dos mundos para a gente conseguir visualizar o quão ainda temos que caminhar enquanto individualidades e o quanto ainda temos que caminhar enquanto planeta, né? Enquanto mundo. Né? Esse é o intuito. Aí fala assim, mas eu já estudei a codificação, toda a codificação não vem trazendo pormenores, dizendo Saturno é isso, Júpiter é aquilo, a Terra falou, né? Mas Mercúrio é aquilo outro, tem apenas uma notinha de rodapé no Livro dos Espíritos, fazendo uma menção, mas a gente tem as obras complementares. A gente tem a Revista Espírita, de 1858, que em março nos traz
essas informações a respeito dos mundos do nosso sistema solar, não com o objetivo de ser levado nada ao pé da letra, nem fazer distinção, né, nem de criar vaidades, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá, apenas como um objeto de instrução, de entendimento, da gente saber da possibilidade de, assim como a revista Espírito também traz, de 58, né, descrição de como que é em Júpiter, né, com entrevistas de moradores que lá habitam, mas é para que, gente, meu Deus, se a gente está sofrendo muitas dificuldades aqui, em Júpiter é mais tranquilo. Então, vamos renovando os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, isso com o objetivo de motivação, de encorajamento, né? Para a gente conseguir caminhar, né? Enquanto individualidade e, consequentemente, enquanto coletividade, né? Até porque o objetivo, né, das obras básicas não era trazer como que é o justamente com vista ao despertar de melhoramento íntimo, né? E de caminhada feliz, né? Então, aqui nós temos o nosso sistema solar, e com base nas características dos mundos, segunda categoria de mundos habitados feita por Kardec, e segundo a escala espírita de desenvolvimento moral, né, de nós, espíritos, enquanto individualidade, a gente deu uma cruzada nos dados ali e, utilizando a informação da revista Espírita, ousa informações a respeito dos planetas do nosso sistema, sabendo que existem milhões de outros, né, porque são bilhões ou trilhões de galáxias, né, e lá com bilhões de estrelas, com não sei quantos mundos orbitando, né, essas estrelas, né? Então vamos lá. Sabemos que o mundo, que a Terra, é um mundo de provas e expiações. E o Livro dos Espíritos nos diz que majoritariamente os são os espíritos ou seja, espíritos imperfeitos. Mas uma quantidade insignificante de espíritos já também da primeira classe da segunda ordem, que são espíritos benevolentes. Eu estou nessa classificação aí, porque eu não sou espírito imperfeito, né? Coitado de nós. Então, a maioria está naquela ordem, na terceira ordem, de espíritos voltados para o mal, são de Deus, mas ainda recalcitrante, né? Com suas dificuldades. E temos esse número insignificante que na segunda ordem dos espíritos benevolentes, daqueles espíritos, né, que a bondade predomina, daquele que tem vontade de auxiliar e de ajudar o próximo, né, e tem mais está mais voltado e mais aberto para questões coletivas, sociais, né, e etc. Onde a moralidade é mais desenvolvida do que a intelectualidade. Então, a maioria dos bons espíritos, né, e nós bem distantes, né, disso. Mas, para a gente não ficar muito tristinho, a gente também não está puro, não. Aqui, entre nós, tem também alguns espíritos lá da segunda e da terceira classe da segunda ordem, que são espíritos superiores e espíritos de sabedoria. Esses espíritos aqui vêm estar conosco para quê? Para auxiliar o progresso. Né? Aqueles que de vez em quando vêm para dar aquela alavancada no progresso, para dar aquela sacudida nas estruturas, e como missão de civilização e de progresso, nós estamos como né? Olha que bonitas nossas cores. Né? A gente pode pousar nas flores, pegar pólen nas nossas patinhas. Sai dessa situação aí de rastejar, né? E vem aqui para estar nos auxiliando. Desculpa, que eu não falei, né?
Marte, também segundo, né, tanto o Livro dos Espíritos quanto a Revista Espírita, ainda está última classe, né, da terceira ordem de espíritos impuros, naqueles que ainda estão totalmente revestidos do mal, né? Ainda começando nisso o processo, né, de humanização. Oba, eu sou melhor que Marte, meu filho, né? Estamos também ali, às vezes saímos de Marte ontem, nós não estamos sabendo, né? Então vamos parar com essas bobeiras aí, vamos entender o porquê dessa classificação, com o objetivo da gente fazer o quê? Da gente melhorar, né? Então, ficaria mais ou menos assim. Mundo de provas e expiações, Marte, Terra, Mercúrio, Saturno e Vênus, Urano e Netuno já no início do processo de regeneração, e Júpiter, dentro do sistema solar, da onde a nossa companheira veio, especialmente para estar aqui conosco hoje, não é? Para brilhantar, né, a nossa manhã. Por isso que o sol até está meio escondidinho, para não ofuscar, né, a grandiosidade da luz que aqui está sendo espargindo nessa manhã. Então, Júpiter, ele está lá no topo da pirâmide, dentro do nosso sistema solar, né? É o mais adiantado de todos, né? Aonde reina exclusivamente o bem e a justiça. Quem não quer estar em Júpiter, gente? Né? Bem e justiça, ninguém causando nenhum transtorno para ninguém, olha a paz e tranquilidade, não é? Só ajudando, mas também não é para ficar deitado em berço esplêndido, não, né? É para estar ajudando o outro, coleguinha que está lá em Marte, coleguinha que está na Terra, né? Ninguém fica parado, né, Adélia? A Adélia já pode ser recrutada para Júpiter, né? Que ela está lá só administrando, vamos para aqui, vamos para ali, né? Mas trabalha, né? E isso é justamente que causa mais alegria, mais contentamento por servir, né? Porque o amor em servir é que faz com que o espírito, né, cresça e evolua. Então, esses espíritos, né, de Júpiter são esses espíritos que estão lá no reino de exclusiva bondade, de justiça, que faz parte dos mundos felizes e ditosos. Então, gente, dentro da nossa galáxia, nós temos um exemplo aí, né, que é a possibilidade. Então, a gente não precisa nem viajar para a galáxia, anos-luz de distância, aqui mesmo, né? Mas aí a viagem é uma viagem interior. Aí, às vezes, esses anos-luz aí que pega, porque é dentro de cada um de nós, né? Que a distância, né? E que é a primeira, ela traz muitas coisas interessantes de Júpiter, já que ele é o topo da pirâmide dentro do nosso sistema solar, é nele quem tem que focar, né? Porque a gente não vai focar em Marte, vamos focar em Júpiter. Então, quem tiver oportunidade, os meses de março, abril, maio e agosto trazem informações muito interessantes para nós. Jesus. Mas eu não podia deixar de ler esse trecho aqui, que ele me chamou muita atenção quando estudava o capítulo, o mês de março. Kardec perguntando a um espírito, morador de Júpiter, né, a respeito dos corpos em Júpiter. Se o corpo era translúcido, como que eram os corpos? Aí o espírito respondeu, mas Kardec não entendeu, perguntou de novo, ele falou assim, o corpo envolve o espírito sem o ocultar. Gente, isso aqui como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Imagina, né? Translúcido, transparente. Não encobriu nada. A gente está vendo a estátua todinha lá do outro lado. Nos mundos inferiores, o envoltório grosseiro oculta o espírito aos seus semelhantes. Gente, a gente está oculta. A nossa verdadeira essência ninguém vê. Estou sorrindo para você, mas por dentro estou desgraçada. Não é? Em Júpiter não precisa disso. Não precisa esconder quem está dentro daquele corpinho. Por fora é lindo e por dentro. Que bom que a gente não vê. Né? Mas aí cuidemos do nosso, vamos embelezar o nosso, deixa do colega o colega cuidar. Né? Mas se ocultarem,
podem ler reciprocamente em seus corações. O que aconteceria se fosse aqui? Sem mais, né, gente? Então, nós temos essa quantidade de informações na revista de 58, né, que vale a pena ler. Eu tinha até separado um outubro de 60, porque ela tem um relato, né, de Júpiter, que ela meio que amarra todas as informações. Eu que a hora já está. O planeta Júpiter, infinitamente maior do que a Terra, não apresenta o mesmo aspecto. É inundado por uma luz pura e brilhante que ilumina sem ofuscar. Aí, numa desses meses, né, de 58, aí que pergunta, mas o Sol demora muito para chegar em Júpiter? Aí o Espírito fala assim, a gente não precisa de Sol de vocês não, porque lá a claridade emana do Espírito. Não tenho que comparar, né? Quer dizer, só na cabeça. As árvores, as flores, os insetos, os animais, dos quais os vossos são pontos de partida, ali são maiores e aperfeiçoados. A natureza é mais grandiosa e mais variada. A temperatura é igual e deliciosa, não tem esquenta e esfria, né? Aquela tranquilidade. Aí pulando um pedaço, né? Não temos a necessidade, nem as doenças que lhes são consequências. Somos almas revestidas de envoltório diáfano. As diferenças de condições são determinadas apenas pela superioridade moral e de inteligência. Não há senhores e não há escravos. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana, nós o encontramos engrandecidos e purificados, e o desejo incessante que temos de atingir o plano dos espíritos puros não é um tormento, mas uma nobre ambição. Porque a gente tem essa nobre ambição também, né? Eles estão querendo chegar no topo da pirâmide, e a gente está querendo sair da base, né? Estudamos incessantemente com amor para nos elevarmos até eles. Vossos pequenos ódios, vossos ciúmes mesquinhos, nos são desconhecidos. Um elo de amor e de fraternidade nos unem. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Sem correr o risco de ser taxado de determinadas coisas, não é? Então, gente, não vou ler tudo, porque senão, né, eu vou avançar muito no horário. Diante disso, trazendo essas informações, né, a respeito dos mundos, né, de Júpiter, Kardec traz uma observação muito interessante nessa revista de agosto de 58, né, que eu li, foi de 60 agora, outubro de 60, que incorreria em erro quem acreditasse que fazemos da revelação dos mundos desconhecidos o objeto capital da doutrina. Não é esse o objetivo, né? O objetivo isso constituiria só um acessório que julgamos útil como complemento de estudo. Para nós, o essencial será sempre o ensinamento moral, de sorte que procuramos nas comunicações do além-túmulo, sobretudo aquilo que possa esclarecer a humanidade e conduzi-la ao bem, único meio de lhe assegurar a felicidade neste e nos outros mundos. É apenas uma exemplificação. Há possibilidade de, né? Então, vem nos trazer esse tipo de encorajamento, né? De esperança. Então, se a gente estivesse na ceia, nós, espíritas, na última ceia com Cristo, e perguntasse a ele, Jesus, e aí, tem morada em outros planetas? É habitado, não é? O que o senhor teria para nos falar a respeito disso? Utilizando, né, o que João nos relata, trazendo para o nosso entendimento, Jesus poderia falar assim, estamos na última ceia, né? Meus amigos, meus queridos irmãos,
Estou prestes a voltar para minha morada. Estou prestes para voltar para a casa do meu pai. Não se perturbem, não se inquietem, se tranquilizem. Porque tudo vai dar certo. Eu já estive onde vocês estão hoje. Porque o Pai, o meu Pai, e o Pai de todos vocês, criou a todos nós, simples e ignorantes, e comigo não foi diferente. A única diferença é que eu sou um irmão mais velho. Lembra na cultura de Jesus que o irmão mais velho era responsável pelos demais irmãos? Eu sou apenas o irmão mais velho. E estou aqui para dar aquela força para vocês. Eu vim até vocês para que vocês pudessem vir até mim. E como irmão mais velho, que já sou espírito puro há 4,5 bilhões de anos, que ajudei ao Pai a criar a Terra, sou co-criador da Terra, posso garantir, né, que tudo dará certo, porque eu estou voltando para casa, mas vocês não vão ficar desamparados, porque eu estou indo para preparar o lugar. Estou indo para continuar mandando orientadores para vocês. Continuar, mesmo que à distância, né, implementando o seu anjo da guarda, do ladinho de cada um, que vai estar te orientando, te intuindo no caminho certo. Vim para que vejam que é possível ser fraterno, que é possível ser amoroso, que é possível ser paciente, que é possível ser pacífico. Confiem. Confiem, sejam fiéis a Deus, sejam fiéis aos meus ensinamentos. Eu não devo mais permanecer neste mundo de energias e vibrações tão grosseiras, né, de uma frequência tão baixa. Já exemplifiquei o que tinha para exemplificar e voltarei para a casa do nosso Pai. Vocês não ficarão desamparados. À medida que vocês forem se melhorando, vocês vão habitar casas melhores, moradias melhores, né? Dentro do grande condomínio, né, de Deus. Moradas essas compatíveis e condizentes com as condições de cada um. Uma infinidade de mundos foram criados por Deus. Estão todos à disposição. Quero vocês comigo. Sou o caminho, me sigam. O Evangelho é o farol que vai conduzir a cada um de vocês para ir ao Pai, para alcançar a perfeição e estar mais próximo dele. Eu sou o modelo a ser copiado. Muita paz, muita luz, né, para todo mundo. Então, meus queridos, partiu Júpiter, né? Partiu contra Jesus. Vamos marcar passo aqui? Já deu, né, gente? Vamos encher nossa malinha aí com conhecimento, né, com o nosso progresso para a gente chegar lá. Aline, muitíssimo obrigada pelo esclarecimento, pelo estudo, pela reflexão. Né? A gente sabe que ainda tem muito a ser dito, né? Eu estou vendo aqui as folhinhas dela só correndo, a gente não vai dar tempo para falar tudo, porque realmente. E aí, mais uma vez, para o estudo, né? Que a gente chega lá. Então, essa era a parte da nossa reunião. A gente já sabe que a casa foi preparada muito antes da gente estar aqui, a gente está sendo amparado desde o momento que a gente passou pelo portão da casa, né? Com certeza os amigos estão todos aqui nos auxiliando, e tenho certeza que a gente já está muito melhor do que aqui chegou, mas se alguém ainda sentir que precisa do passe, é só permanecer em seus lugares, que serão encaminhados. Ok? Me pede a Aline.
Essa é a nossa prece de encerramento. Se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, nos conectar com a espiritualidade aqui presente, dessa casa bendita, que tanto nos acolhe, que tanto nos fortalece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas, a espiritualidade amiga da casa de Maria Frank, aos nossos anjos guardiães. Agradecidos estamos, Senhor, por estarmos aqui reunidos nessa manhã, buscando a Ti, buscando o entendimento do porquê e para que aqui estamos. Que possamos, Senhor, estar sempre com vós em nossos corações, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas ações, para que possamos transformar a nossa psicosfera e, consequentemente, auxiliar a nossa rua, o nosso bairro, o nosso município, o nosso estado, o nosso país, nosso continente, nosso mundo, para que todos possam receber de Ti vibrações de luz e de amor que, por muitas vezes, de tanto estar mergulhados no desamor, criam uma carapaça que impedem que a Tua luz chegue até esses corações. Então, que possamos, Senhor, vibrar em uma frequência de amor, de luz e de paz. E nessa oportunidade, pedimos a Ti, Senhor, que esclareça a mente, os corações dos líderes políticos, dos governos que se encontram nesse momento em guerras, ceifando a vida de tantas pessoas, diante da sua ignorância, diante dos seus corações distantes de Ti. Que o esclarecimento possa chegar e que esses companheiros que estão nesse momento desencarnando diante dessa barbárie humana possam ser socorridos e amparados pelas equipes incansáveis que trabalham na sua seara. Fique conosco, Pai, que a nossa semana seja de luz, de paz, de tranquilidade e de muito amor. Que assim possa ser.